Olá, tudo bem? Seja bem-vindo no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante na avaliação imobiliária, que é o fator andar na avaliação. E o andar não é o andar de caminhar, é o andar de pavimento. Pavimento superior, pavimento inferior, pavimento de frente, pavimento de fundo ou andar. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso com você e eu espero que você entenda e faça sentido. E o porquê, né, que você deve também não só fazer média das amostras, mas também usar os fatores. E quando falamos em avaliação imobiliária, um dos erros mais é acreditar que basta encontrar alguns imóveis semelhantes e calcular a média dos seus valores. Embora essa prática pareça simples, ela pode levar a resultados imprecisos e comprometer toda a tua análise. Se você utiliza o método comparativo direto de dados de mercado, precisa entender que as amostras, elas devem... Se você utiliza o método comparativo direto de dados de mercado, precisa entender que as amostras devem ser homogeneizadas, ou seja, ajustadas para que sejam comparáveis ao imóvel que você está avaliando. E o que é o fator andar ou fator pavimento? Imagine que você está avaliando um apartamento. Quando falamos em avaliação imobiliária, um dos erros mais comuns é acreditar que basta encontrar alguns imóveis semelhantes e calcular a média dos seus valores. Embora essa prática apareça... Quando falamos em avaliação imobiliária, um dos erros mais comuns é acreditar que basta encontrar alguns imóveis semelhantes e calcular a média dos seus valores. Embora essa prática pareça simples, ela pode levar a resultados imprecisos e comprometer toda a tua análise. Se você usa o método comparativo direto de dados de mercado, precisa entender que as amostras devem estar ou ser homogeneizadas, ou seja, ajustadas para que sejam comparáveis ao imóvel que está sendo avaliado. Uma dúvida muito comum entre corretores de imóveis que estão iniciando na avaliação imobiliária é a seguinte: quando encontro imóveis semelhantes em andares diferentes do apartamento que eu estou avaliando, basta fazer a média dos valores? A resposta é simples: não. Na avaliação imobiliária, o objetivo não é apenas encontrar imóveis semelhantes, mas torná-los o mais comparável possível ao imóvel que você está avaliando. Para isso, utilizamos os chamados fatores. Eu acho que você já ouviu falar sobre fator. Para isso, você faz a homogeneização, que ajusta as diferenças entre as amostras pesquisadas. O fator andar... Imagine que você está avaliando um apartamento localizado no segundo andar. Durante a sua pesquisa de mercado, encontra dois imóveis muito semelhantes, um no 7º e o outro no 10º andar. Se você simplesmente calcular a média dos valores desses imóveis, poderá chegar a uma conclusão distorcida. Isso porque, em muitos empreendimentos, apartamentos localizados em pavimentos mais altos possuem maior valor em função da vista, da incidência de ruídos, ventilação, privacidade. Por isso, antes de calcular qualquer média, é necessário aplicar o fator andar, ajustando ao valor das amostras para que elas representem, hipoteticamente, um apartamento localizado no mesmo pavimento do imóvel avaliando. E como você aplica isso? Bom, na prática, muitos profissionais utilizam um ajuste de 1 a 2% por pavimento, dependendo da característica do edifício e da influência que a altura exerce sobre o valor de mercado. O conceito é simples. O imóvel avaliado está no segundo andar. As amostras estão no 7º e no 10º. Ajusta o seu valor dessas amostras para o equivalente a um imóvel no segundo andar. Somente após essa homogeneização é que se calcula o valor representativo do imóvel. Parece meio confuso, né? Mas não é. Dessa forma, a comparação torna-se muito mais técnica e confiável. A homogeneização tem uma importância fundamental nesse processo, porque o fator andar é apenas um dos diversos fatores que podem ser considerados durante uma avaliação imobiliária. Talvez você não saiba disso. E dependendo do caso, também pode ser necessários ajustes relacionados à área privativa, idade da edificação, padrão construtivo, estado de conservação, valor de condomínio, número de vagas de garagem. Quanto mais as amostras se aproximam da característica do imóvel avaliando, maior vai ser a confiabilidade na estimativa de valor. A avaliação imobiliária não consiste em trazer apenas médias. Trata-se de uma análise técnica baseada em comparação de imóveis semelhantes, devidamente ajustados por fatores que eliminam ou reduzem suas diferenças.
Aplicar corretamente o fator andar é uma prática que torna o resultado muito mais consistente e aproxima o valor encontrado da realidade de mercado. Lembre-se que antes de calcular a média das amostras, pergunte se elas realmente representam um imóvel que está sendo avaliado. E o mais importante de todo esse processo, esse é um conhecimento muito importante para você. Porém, quando você for conversar com o teu proprietário, é muito mais fácil você explicar para ele de uma forma muito mais simples, prática e objetiva. Não entre na função dos fatores para não complicar a captação junto a esse proprietário. Espero ter te ajudado. Qualquer coisa, comenta aqui abaixo, tem dúvidas, pode comentar, quer fazer alguma pergunta também. Siga a gente no nosso canal aqui no YouTube. Um abraço, tudo de bom, saúde e paz.